Oi, pessoal. É muito comum quando a gente diz para uma pessoa que ela precisa desenvolver a sua conexão espiritual e ela imaginar que então a gente está dizendo que ela precisa participar de algum grupo, que ela precisa ter algum tipo de compromisso nesse sentido, com alguma linha religiosa, com alguma linha de pensamento e coisas assim. Esse acaba sendo um tema bastante comum aqui nos meus atendimentos, onde a gente percebe que as pessoas, elas muitas vezes elas precisam desenvolver esse contato com o eu superior, esse contato com a tríade, com aquilo que a gente chama eu maior, Mahatma, ou coisas desse tipo. E na verdade essa pessoa ela fica imaginando de que maneira que eu posso fazer isso? Como isso pode acontecer, independentemente de algum grupo espiritual, onde eu possa me desenvolver, onde eu possa desenvolver esse trabalho? É interessante a gente esclarecer aqui que a questão espiritual não tem nada a ver com grupos. Os grupos, na verdade, no decorrer da história, eles vão se mostrando bastante corrompidos em seus ideais iniciais por conta de interesses de poder, por conta de interesses políticos e outros tipos de interesses pessoais, principalmente daquelas pessoas que compõem a cúpula desses grupos. Infelizmente, a vaidade vai tomando conta das pessoas e elas acabam se tornando ditadoras, elas acabam se tornando impositivas, mesmo aparentando serem pessoas dóceis, serem pessoas espiritualizadas, sempre se apresentando por trás de uma fala baixa, de uma fala suave, dizendo a respeito das suas grandezas, a respeito das suas qualidades. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu sou uma pessoa pura e coisas desse tipo. Infelizmente, esse tipo de pessoa acaba angariando uma série de seguidores. Isso acaba fazendo com que esses grupos eles acabem se fortalecendo. Por quê, né? Porque as pessoas elas buscam esse tipo de coisa. Elas imaginam que a espiritualidade está relacionada à suavidade, à fala mansa, está associado eu não ter mais pecados, eu não ter mais apegos, eu não ter mais tentações e coisas assim. E quando elas encontram alguém que de certo modo personaliza esse tipo de pensamento extremamente preconceituoso que a gente traz, elas acabam caindo nas armadilhas, acabam caindo nos tentáculos dessas pessoas, e quando menos elas percebem, elas acabam se tornando assim seguidoras, acabam se transformando em discípulos, entre aspas, fiéis do ideal que aquela pessoa propaga. O que acaba sendo muito interessante dentro disso é a gente perceber que o que acaba movimentando as pessoas nesse sentido é a questão do medo. De alguma maneira, elas se sentem culpadas por não terem atingido aquele ideal, aquela condição que elas imaginam ser a condição espiritual verdadeira, e por conta disso, então, elas acabam permanecendo como fiéis seguidoras desse ou daquele mestre, desse ou daquele líder espiritual. Isso é bastante comum a gente perceber. Os grupos espirituais, eles acabam assim se sentindo guardiões de algum tipo de conhecimento, de algum tipo de ensinamento, e por conta disso, acabam dominando as demais pessoas. Isso vai acontecer desde a antiguidade. Isso não é uma coisa moderna, não é uma coisa dos nossos dias. Basta ver o que a igreja fez a partir do momento em que ela mantinha dentro da sua custódia as Sagradas Escrituras e coisas assim, que elas acabavam simplesmente passando apenas aquilo que lhes era interessante ou passando da maneira que elas achavam interessante para que as pessoas pudessem ser conduzidas, para que as pessoas, uma vez não tendo acesso a esse tipo de conhecimento, elas ficassem reféns dessas autoridades. E essas autoridades, em nome de Deus, elas acabaram fazendo coisas terríveis, como a gente vê quando a gente estuda a história, e a gente percebe assim quantas injustiças, quantas brutalidades, quantos crimes, quantas guerras poderiam ter sido evitados, caso não houvesse, por parte desses grupos religiosos, esse interesse em função do poder, esse interesse em função da manipulação das pessoas.
De um certo modo, as coisas elas continuam dessa mesma maneira, embora talvez não tão evidentes aos nossos olhos, mas no fundo, elas acabam acontecendo assim até os dias de hoje. Por mais que um ideal ele tenha sido puro no seu início, com o decorrer do passar dos tempos, ele acaba se corrompendo. Não o ideal, mas as pessoas que se supõem guardiãs desse ideal acabam direcionando esses ensinamentos, esse conhecimento para esse ou para aquele lado, para esse ou para aquele interesse, a fim de que elas possam manter, como a gente já disse, o poder e o controle sobre todas as pessoas. O que acaba acontecendo é que fica sempre esse mesmo dilema. Como eu vou me desenvolver espiritualmente, sozinho? O que eu preciso fazer para que eu tenha contato com a minha mônada? A gente tem necessidade de ritos, a gente tem necessidade de questões ligadas a esses aspectos coletivos, acreditando piamente que eles têm uma função muito importante no tocante ao nosso desenvolvimento espiritual. E é claro que eles têm um trabalho bastante interessante ou bastante importante para ser feito, porém as coisas não são assim da maneira que a gente imagina. O que acaba acontecendo? A gente tem um lado do cérebro que vai comandar o nosso lado direito, que é o nosso lado racional, que é o nosso lado objetivo, que é o nosso lado prático. E a gente tem uma outra parte do cérebro que vai comandar o nosso lado esquerdo. O nosso lado artístico, o nosso lado sensível, o nosso lado feminino, em essência, que vai acabar sendo aquele responsável pela nossa conexão com o divino. Teoricamente, então, quando a gente, no princípio, que a gente começa a acessar determinados conhecimentos e aquilo vai causar um determinado atrito na nossa mente, vai aguçar a nossa curiosidade, vai aguçar a nossa imaginação, a partir desse momento nós estaríamos começando a ter contato com esse lado do cérebro, com essa parte que rege o nosso lado esquerdo. Porém, depois de um determinado momento, quando a gente começa a fazer as coisas tudo de modo mecânico, a gente corta essa conexão e a gente começa a atuar do nosso lado convencional, daquele que rege o nosso lado direito, o nosso lado mais racional e assim por diante, mesmo pensando que a gente fazendo aquelas determinadas práticas, a gente está acessando o nosso lado espiritual. Fazer as coisas mecanicamente, portanto, acabam fazendo com que a gente, embora a gente imagine que a gente está se conectando, na verdade a gente está fazendo coisa alguma. A gente está apenas repetindo alguma coisa mecanicamente com uma intenção espiritual, mas na verdade esse trabalho não está sendo realizado, apesar da gente estar participando de uma determinada ritualística relacionada a um determinado grupo. Chega um momento, então, em que a gente diz o seguinte, não é possível que a questão espiritual ela possa estar vinculada a alguma coisa do lado externo. Não é possível que eu só possa me desenvolver se eu estiver veiculado a um grupo, a um determinado trabalho coletivo. E que a partir do momento em que eu, por algum motivo, acabo me distanciando, de repente esse motivo pode ser simplesmente falta de condições financeiras para arcar com mensalidades ou com determinadas atividades e coisas desse tipo. Então eu não teria mais o direito a evoluir. Sabe, acabaram criando uma estrutura onde eu só posso evoluir financeiramente se eu for espiritualizado e, por outro lado, para ser espiritualizado, eu tenho que estar financeiramente apto para poder arcar com os custos. Criou-se esse dilema que a gente vê que acaba assim sendo muito explorado. Essas teorias todas de prosperidade, as teorias de abundância e coisas desse tipo. Os gurus prometendo esse tipo de coisa, prometendo a felicidade a partir do momento em que a gente vai fazendo o curso disso, vai fazendo o curso daquilo, vai aprendendo as coisas, vai tendo acesso a conhecimentos secretíssimos e coisas desse tipo. Porém, o que eles acabam não falando muito é que esse contato ele pode ser muito mais simples do que a gente imagina.
esse contato pode ser muito mais direto. A divindade não privaria ninguém desse tipo de contato, impondo bases do tipo é preciso ter estudo superior, ou é preciso ter dinheiro para pagar dízimos e coisas desse tipo. A divindade não iria agir dessa maneira. Não tem sentido nenhum a espiritualidade nos impor esses pré-requisitos para que a gente possa evoluir. O que acaba sendo interessante é que a gente entra em contato com esse nosso lado mais subjetivo a partir do momento em que nós desligamos o nosso mental. Ou seja, qualquer atividade que faça com que a gente desligue o nosso mental concreto, ela já está tendo um papel bastante interessante para que a gente comece a exercitar a nossa conexão com os planos sutis, com os planos superiores, a mônada, ou o nome que a gente queira dar. A gente vê nos mapas das pessoas, muitas vezes, elas terem uma espiritualidade latente, bonita, e na verdade elas não têm compromisso nenhum com grupos. Em contrapartida, outras pessoas, elas têm grandes travas a serem resolvidas nesse sentido e acabam tendo compromissos com grupos. A grande maioria delas, essas travas que eu me refiro, diz respeito às questões de mau uso do poder em vidas passadas, mau uso de autoridade espiritual, coisas assim, que acabaram fazendo com que essa pessoa, de um certo modo, acabe encontrando nesses grupos um espelho de tudo aquilo que ela precisa superar dentro dela. E essas obrigatoriedades, essas conexões, elas acabam sendo muito bem determinadas e muito bem mostradas no nosso mapa astral. Voltando à questão da nossa conexão, é interessante a gente pensar assim, mas como isso pode acontecer? Sabe, a partir do momento em que a gente se predispõe, por exemplo, a escrever sem passar pelo crivo da nossa mente e depois a gente observar aquilo que a gente escreveu, a partir do momento em que a gente resolve aprender um novo idioma, onde a nossa mente ela buga porque a gente é obrigado a começar a pensar em função de uma outra língua, em função de uma outra estética, a partir do momento em que a gente se propõe a tocar um instrumento musical, seja ele qual for. Não existe essa história de instrumentos sofisticados. Para eu me espiritualizar, eu tenho que tocar piano, eu tenho que tocar violino, eu tenho que tocar algum instrumento de orquestra sinfônica. Nada disso, apenas a gente desenvolvendo a percepção musical, a gente desenvolvendo o nosso ouvido, a gente desenvolvendo a nossa atenção em relação a isso, acaba sendo um exercício bastante importante. Por quê? Porque a partir da música, a partir da arte, é que a gente começa a extravasar tudo aquilo que existe dentro de nós. É necessário que o nosso interior ele seja limpo para que uma nova essência acabe substituindo aquela que se esvai. E aquela que se esvai, ela precisa ser direcionada de alguma maneira. Ela precisa ser descarregada em algum tipo de atividade. Tem uma história que eu gosto muito de contar, talvez eu já tenha contado em outro vídeo, mas ela acaba sendo pertinente a isso que nós estamos falando aqui, a respeito de um mestre que perguntou um dia para os discípulos, quem aqui faz yoga? E todo mundo começou a responder, eu. E havia uma senhorinha muito quietinha do lado desse mestre, e ele falou baixinho com ela assim, e a senhora? A senhora faz yoga? E ela respondeu, não, eu não faço yoga. E ele retrucou, mas que maravilha, finalmente alguém que não faz yoga. Por que a senhora não faz yoga? Ah, porque eu tenho que cuidar do marido, eu tenho que cuidar dos filhos, etc. E aí ele comentou, é a senhora que faz a verdadeira yoga. Por quê? Porque a gente precisa se esquecer da gente mesmo para que a gente possa entrar em contato com o nosso lado espiritual. Então, o primeiro exercício, volto a dizer, essa questão da arte, é algo que nos coloca em contato com essa essência, onde nós somos obrigados a nos esquecer da gente mesmo. Vocês já tentaram escrever um texto pensando ao mesmo tempo que o texto está fluindo?
se aquilo está bom, se aquilo não está e etc., vocês percebem que o processo trava. Se eu for pintar um quadro e eu fico pensando em cada pincelada que eu dou, eu acabo não pintando o quadro. Se eu for pegar um instrumento e vou ficar pensando na posição dos dedos certinha e coisas desse tipo, eu não vou conseguir tocar o instrumento. Por quê? Porque existe uma interferência do nosso mental. O nosso mental ele oferece uma grande dificuldade para que a gente entre em contato com o nosso lado espiritual. Então, para isso, é importante que a gente exerça um exercício de abandono. Eu costumo dizer para as pessoas, olha, isso daqui é que nem pular de paraquedas no escuro, sem saber se está mesmo de paraquedas. E a gente precisa aprender a fazer esse tipo de coisa. Aquelas pessoas precisam extravasar os sentimentos, precisam extravasar aquilo que elas trazem dentro dela de alguma maneira. E a única maneira é exercitando algo que nos permita que essa eliminação aconteça. E normalmente, volto a dizer, isso daí vai acontecer através da arte. A arte acaba sendo um exemplo. Mas percebam, por exemplo, quando a gente está dançando, quando a gente está feliz, quando a gente está fazendo alguma comida despreocupado, pensando nas pessoas que vão saborear aquela comida, quando a gente está com o nosso animal de estimação, simplesmente cuidando dele, simplesmente curtindo aquela presença, aquela companhia, quando a gente está cuidando da terra, quando a gente está vendo a natureza, quando a gente está vendo uma plantinha que a gente plantou germinar e está observando os ciclos da lua. Quando a gente está fazendo tudo isso, na verdade, a gente está entrando em contato com o nosso lado espiritual. É claro, quando a gente está fazendo tudo isso verdadeiramente entregue, e não porque a gente acha que é uma obrigação que a gente precisa fazer ou algo assim. Quando eu consigo fazer isso realmente, eu estou me conectando com o meu lado espiritual. Por quê? Porque eu estou deixando de lado a interferência de todo o meu lado racional, de todo o meu lado objetivo. E, na verdade, a gente começa a perceber o quanto ele é o grande vilão que nos vai apartando cada vez mais de nós mesmos. Os grupos, ou seja, tudo aquilo que o homem, na verdade, ele objetiva, ele vai fazendo como se fosse um reflexo, como se fosse algo à semelhança desse nosso lado direito, desse nosso lado prático, desse nosso lado racional em demasia, desse nosso lado inquisidor, desse nosso lado ditatorial, que por um lado se espelha nos líderes desse grupo e faz a gente acreditar que realmente a gente está fazendo alguma coisa correta no sentido espiritual, mas nós estamos apenas reforçando aquilo que a gente precisa aprender a ver com outros olhos, aquilo que a gente precisaria, de certo modo, dominar, ou a gente precisaria até mesmo romper essa influência excessiva que ele exerce sobre nós. Havia uma época, uma pessoa chamada Chico Taquara, em São Tomé das Letras, que curava as pessoas. Era um benzedor exímio. Então, num determinado momento, organizaram uma palestra para que o Chico Taquara contasse como que ele fazia as bênçãos dele, ou como que ele conseguia as curas. E o auditório acabou se enchendo de pessoas querendo saber qual era o segredo do Chico Taquara. E quando perguntaram para ele assim, como que o senhor faz isso? Ele respondeu assim, eu olho para a pessoa e falo, você está curado. E assim acabou a palestra. Ou seja, as coisas elas são muito mais simples do que a gente imagina, mas vocês imaginam, para a gente conseguir esse estado de libertação, esse estado de pureza, esse estado de não crítica, esse estado de conexão espiritual perfeita, a ponto de realmente acreditar, que a gente está fazendo um trabalho nesse sentido e esse trabalho realmente acontecer, o quanto
que a gente não precisa realmente se triturar, o quanto que a gente não precisa realmente pegar esse nosso lado racional, esse nosso lado objetivo e etc., e colocar ele no seu devido lugar. Tá bom, pessoal? Fica aí mais um tema para a gente pensar. É sempre interessante a gente refletir a respeito dessas coisas, porque realmente a nossa conexão com o divino, ela não precisa de tantas complicações. Quem cria todas essas complicações somos nós. O divino criou tudo de tal maneira que todos nós somos iguais perante ele e todos nós possuímos as mesmas capacidades de atingir aquilo que nós chamamos conexão espiritual. É isso aí. Vamos que vamos, mente livre, coração leve e até a próxima.